Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro. Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 23 de março de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. Lula diz que plano do PCC foi armação de Sérgio Moro. 2 sindicalistas garantem vaga na viagem à China. Suspeito de planejar morte de Moro foi solto pelo STF em 2020. Esses assuntos e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E o primeiro comando da capital investiu 5 milhões de reais no plano para matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades. Segundo a Polícia Federal, as ações iniciadas em setembro do ano passado eram executadas pelo Sintonia Final, setor do PCC encarregado de monitorar alvos do bando. Os bandidos alugaram imóveis próximos da residência de Moro, em Curitiba, para acompanhar o cotidiano da família. O plano envolveu ainda o treinamento de mercenários na Bolívia e a contratação de criminosos para resgatar da cadeia o líder do PCC, Marcola. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começo com você. Ontem nós comentamos bastante essa ação, essa operação da Polícia Federal que desmantelou o plano do PCC para matar autoridades como o senador Sérgio Moro. E chama atenção o valor, 5 milhões de reais levantados aí para executar esse plano. A pergunta que fica, da onde vem esse dinheiro, que sustenta toda essa organização criminosa? Pois é, Paula, será que já estamos aí diante de um narco-estado, no Brasil? Boa noite, Paula, boa noite, Silvio Navarro, craque, boa noite, meu mestre Augusto Nunes, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. A questão, Paula, é que essa história ela continua rendendo, Daqui a pouco vamos falar sobre, de novo, mais infelizes declarações do presidente do Brasil sobre toda essa operação, ele colocando em xeque aí as forças policiais, as forças de investigação também dentro das forças policiais. E enquanto nós não combatermos a impunidade no Brasil, na verdade não é combater apenas os bandidos, os criminosos, mas a impunidade. A polícia prende, a polícia faz o seu trabalho de inteligência, o seu trabalho investigativo, prende, e logo depois vêm os garantistas do judiciário e soltam todos, colocam todos na sociedade mais uma vez. Ao longo do programa vamos falar mais sobre isso e, enquanto isso, continuamos com presos políticos no Brasil, pessoas inocentes que estão aí arroladas nesse inquérito do 8 de janeiro. Mais uma vez, queremos as investigações, os criminosos e os vândalos presos ao rigor da lei do fatídico 8 de janeiro. Mas os inocentes precisam ser soltos. O devido processo legal precisa ser respeitado para essas pessoas. Então, é o faroeste à brasileira que o Augusto sempre fala. O país está de ponta cabeça. Inocentes presos, bandidos sendo soltos e presidente dizendo que é tudo a armação das forças policiais com um ex-homem da justiça. Silvio Navarro, muito boa noite. Ontem repercutimos aqui a operação exitosa da Polícia Federal em desmantelar esse plano de ataque do PCC, mas o fato é que tudo isso preocupa muito como essa organização criminosa tem se alastrado pelo Brasil. Preocupa muito e preocupa também, sobretudo, a declaração irresponsável, eu já adianto aqui, do atual mandatário da República, o presidente Lula.
Não vou me alongar sobre isso, falaremos na sequência, mas preocupa muito. Paula, hoje a juíza Gabriela Hartz levantou o sigilo dessa operação policial. Você bem lembrou, parabenizamos aqui os policiais que agiram rápido, prenderam essa quadrilha que tentava sequestrar e matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades, inclusive do Ministério Público, e também a gente aproveita para parabenizar o trabalho do GAECO, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, em diferentes forças-tarefa do país, sobretudo aqui no estado de São Paulo, no combate ao PCC. Paula, hoje, com base nesses documentos que já estão sendo publicados na imprensa, e eu convido você que está nos assistindo a visitar o site da Revista Oeste, porque lá temos já reportagens, notas detalhando esse material. Você vai encontrar uma fartura de documentos, anotações, trocas de conversas, mensagens de WhatsApp, Google Maps ali mapeando caminhos, fotos de imóveis alugados, valores, nomes, pessoas, ou seja, está tudo ali. Tudo demonstrado. Se tem uma coisa que não foi farsa e armação. Tentaram sim executar um plano ambicioso, audacioso para assassinar autoridades. No caso, por exemplo, do promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público aqui de São Paulo, talvez seja a 100ª vez que ele sofre esse tipo de ameaça. Espero que consigamos conversar com ele aqui no nosso programa, porque são poucas as pessoas que arriscam a vida para combater o crime organizado e ele é um deles. Então, Paula, eu, mais uma vez, para não me alongar, eu convido quem estiver nos assistindo a visitar o site da Revista Oeste, porque estamos demonstrando lá, e também a velha mídia hoje, parece que a velha imprensa, até o consórcio acordou para esse caso que salta aos olhos, de fato. E não sei se estamos ou não vivendo um narco-estado. Talvez o promotor e outras autoridades podem responder. E esqueci de cumprimentá-los na abertura do comentário, porque o caso é grave. Então, boa noite, Paula, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e a nossa audiência. Boa noite, Augusto Nunes. Como o Silvio comentou, logo mais nós devemos conversar com o promotor de justiça do estado de São Paulo, Lincoln Gaquia, ele que foi um dos alvos do plano de ataque do PCC. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão, Silvio Navarro, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. A Paula, a Ana já lembrou que foram infelizes as declarações. O Silvio acrescentou, foram declarações irresponsáveis, e eu vou um pouco mais longe ainda, foram declarações cafajestes. O que a Paula acabou de noticiar sobre o investimento criminoso, quando monta plano para matar alguém, faz um investimento, né? Não comete crime. As primeiras informações já bastam para mostrar que o Lula realmente não tem afetos reais. Ele ama a si próprio. O Lula adora o Lula, tanto que ele se trata na terceira pessoa. O Lula é apaixonado pelo Lula. O resto ele usa como quiser. Com essas declarações, que vamos comentar daqui a pouco, ele desmoralizou as mentiras, declarações hipócritas feitas ontem pela Gleisi Hoffmann, pelo ministro da Justiça, desmoralizou o discursinho cínico do PT e mostrou que um país ameaçado por uma organização comparável em poder de fogo e dimensões aos cartéis do narcotráfico que agiram no fim do século, nas 2 últimas décadas do século passado, agiram em Medellín, em Cali, na Colômbia, este país que é o Brasil é governado por um político de 5ª categoria. Não tem visão, não tem afetos e não tem compaixão. Ele devia sentir alguma compaixão do país que ele governa, pelo menos.
A gente está tentando contato com o promotor Lincoln Gaquia, Silvio, que ainda não entrou em contato conosco, mas devemos conversar com ele logo mais aqui no programa Oeste Sem Filtro. Enquanto isso, a gente segue comentando a operação de ontem, né, da Polícia Federal, que desmantelou então esse plano do PCC. Ô Paula, olha só, no coração aí dessa operação tinha um sujeito chamado, vou até ler aqui porque o primeiro nome, né, é um pouco incomum, Janeferson Aparecido Mariano Gomes, de apelido Nefo ou Dodge. Ele estaria ali à frente seria um dos integrantes à frente dessa tentativa, desse plano para assassinar e sequestrar não só o promotor, como o senador Sérgio Moro e outras autoridades. Um valor de 5 bilhões de reais seria gasto nessa operação, aluguéis de imóveis, carros, motos, armamento. Já tinham codinomes nas trocas de mensagens. Sérgio Moro, por exemplo, era tratado como Tóquio. A palavra Flamengo era utilizada para definir sequestro. A palavra Fluminense, hora da ação. E México se referia a Mato Grosso do Sul, onde eles também estariam agindo, além, evidentemente, do Paraná, que é o estado do senador Sérgio Moro. Ele trocava mensagens com Aline Paixão, que seria ali uma namorada ou algo parecido, cônjuge. Então, a partir daquelas trocas de mensagem, o rastreamento das conversas, foi que o Ministério Público foi chegando mais perto e repassou essas informações, é claro, também com a ajuda de uma testemunha protegida, um ex-integrante do PCC, que acabou revelando as informações. Isso aconteceu no dia 3 de fevereiro, foi ali o estupim. Portanto, desde 3 de fevereiro o alerta já era máximo para impedir a execução desse plano. Paula, mais um detalhe também, aluguel de armas, ou seja, seria algo ousado. Eu vi aqui, até você trazendo as informações na abertura do programa, sobre uma tentativa de resgate do Marcola. Por quê? Porque isso já aconteceu no passado. Também já houve uma tentativa abortada de resgate do Marcola no presídio de segurança máxima e inclusive com o recrutamento de criminosos de países como a Bolívia. Aliás, a Bolívia é um possível destino, por exemplo, do André do Rep. O Ministério Público trabalha com essa informação hoje, ele que foi libertado pelo Supremo Tribunal Federal também, de que teria ido para a Bolívia. E também de alguns países africanos. Eles recrutam criminosos que têm treinamento paramilitar para não só operar equipamentos, também o manuseio de armas de altíssimo calibre, por exemplo, uma .50, capaz de derrubar helicópteros e também pilotos de drone. Eles também alugam os drones, os equipamentos e contratam esses pilotos. Ou seja, é algo muito ousado, muito sofisticado, que não tem absolutamente nada de armação, eu repito, Paulo. E a gente vai trazendo aqui ao longo do programa mais detalhes. Exato, só para a gente reforçar, ontem, né, foram cumpridos então 24 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão em estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e no Paraná. Ao menos 9 já foram presos em São Paulo e 2 suspeitos continuam foragidos. Nós mostramos aqui ontem também no programa Oeste Sem Filtro que a Polícia Federal revelou que os criminosos alugaram então chácaras, casas e até um escritório próximo à residência de Sérgio Moro para monitorar a rotina da família dele. Um dos esconderijos foi inclusive descoberto pela Polícia Federal. Não sei se a produção tem imagens, nós inclusive mostramos, exibimos ontem, né? E agora a gente traz a informação de que o PCC investiu aí cerca de 5 milhões nesse plano para executar aí o senador Sérgio Moro e outras autoridades. A Ana bem disse, né? Será que a gente está vivendo um narco-estado? E a gente sabe muito bem o que financia, né, essas ações. É o tráfico de drogas, é o tráfico de armas, né, Ana? E também a corrupção, né? Corrupção também financia, porque quantos agentes não são comprados? Impunidade hoje é coroada no Brasil, a bandidolatria domina o Brasil, né? Você vê que não é apenas o braço do judiciário, alguns juízes, é claro que nós temos juízes sérios no Brasil, mas eu pergunto se esses juízes sérios, hoje, eles não fazem parte de uma minoria, se eles não são exceção,
porque as leis no Brasil, elas são lenientes também com bandidos, com o crime. Mas não só apenas as leis são lenientes, mas o judiciário também, né? Hoje nós temos quantas agências, aí, organizações dos direitos humanos que promovem o desencarceramento em massa, né? Esse governo, todos os políticos desse governo atual, eles defendem isso, defendem a legalização das drogas, defendem o desencarceramento em massa, né? E tudo isso corrompe o Estado. Um Estado que tem a impunidade hoje como regra, né, e não exceção, não tem como os cartéis eles não se fortalecerem. Eles vão se fortalecer, eles vão comprar mais agentes políticos, até, né, agentes dentro de algumas forças policiais, aí sim podem ser a exceção, mas enquanto não quebrar esse círculo vicioso que começa na impunidade, tem que trancar crime hediondo, tráfico, trancar e deixar, né? E rever também as nossas leis, porque essa coisa de 30 anos, o sujeito é condenado a 400 e não sei quantos anos, como o Sérgio Cabral. O máximo que eles ficam na cadeia é 30. Aí tem 1/6 da pena, aí tem visita íntima, aí tem isso, aí tem regime semiaberto. Ora, aqui nos Estados Unidos, em qualquer estado, você foi condenado a X anos, você só vai sair da cadeia depois de X anos. Seja 8, 12, 15, 30 ou 90 ou 400, né? E isso nós precisamos começar a empurrar ali no Congresso para que essa impunidade não continue aí como o norte no Brasil dentro do campo da justiça. Qual a organização criminosa? Já foram identificadas as organizações que participaram dos distúrbios, digamos assim, no Rio Grande do Norte? Não é o PCC não está entre elas. O PCC tem ramificação em vários estados, mas ainda não está muito claro se foi obra a atuação do PCC no Rio Grande do Norte. Pois é, nas duas hipóteses é gravíssimo, né? Ou o PCC participou e, portanto, tem as suas ramificações abrangem também o Rio Grande do Norte, ou outras organizações de periculosidade semelhante já têm dimensões suficientes para fazer o que fizeram, né, os responsáveis pelo ataque à ordem pública no Rio Grande do Norte. Porque nós não estamos falando só do PCC. Nós temos o Amigos dos Amigos, o Sim. Primeiro Comando... Comando Vermelho. O Comando Vermelho, etc. O PCC hoje, Augusto, ele é tratado como uma multinacional do crime. A estimativa é que eles movimentam por ano, por exemplo, só com o narcotráfico, 500 milhões de dólares. Isso só com o narcotráfico. O PCC aprendeu a lavar dinheiro no exterior. Então, eles têm uma rede de contas bancárias em vários países onde eles conseguem lavar o dinheiro e, inclusive, depois internar esse dinheiro. O PCC trabalha hoje não só com o narcotráfico, mas também com aluguel de armas. Essas ações que aconteceram, por exemplo, em 2022, em várias cidades do país, Guarapuava, Santa Catarina, Minas Gerais, no interior de São Paulo, Araçatuba, Ourinhos, chamados de Novo Cangaço, que na verdade o nome técnico disso é domínio de cidades. São aqueles bandidos que atacam os Seretes com S, né? É uma sigla para as tesourarias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Eles sempre têm um funcionário infiltrado que entrega a data onde chega o carregamento de dinheiro para saque de Bolsa Família, aposentadoria, pensões. Então, eles dominam as cidades, eles fecham as entradas. É realmente hollywoodiano. Todo mundo já acompanhou essas imagens tristes em que eles fazem escudo humano, eles têm carros blindados, metralhadoras com calibre de potencial derrubar helicóptero, por exemplo, granadas, explosivos plásticos. O próprio GAT é chamado para atuar, para desarmar essas bombas.
pessoas. Então, eles alugam, o PCC aluga o material para que esses criminosos cometam essas ações. Tem o roubo de carga. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma região que é apelidada por eles de Triângulo das Bermudas. Fica próximo ao aeroporto de Viracopos, onde várias empresas, especialmente da área de eletrônicos, montadoras, elas recebem muitos produtos, cargas valiosíssimas que desembarcam em Viracopos, hoje o principal aeroporto para isso, para essa finalidade no país. Então, eles atuam no roubo de carga, também no contrabando de cigarro, também muito comum. Então, o PCC ele diversificou toda a sua atuação. O Marcola é o líder mais conhecido, condenado a mais de 300 anos de prisão, tem sido removido de presídio em presídio federal, mas ainda é o mais conhecido. O André do Rep, como eu citei, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, numa decisão até recente, e aparentemente o paradeiro dele é a Bolívia. Outros dois integrantes famosos é o Colorido, que foi preso no ano passado em Pernambuco, e também o Tuta. O Tuta tem paradeiro desconhecido. Outro nome que também figura na lista dos grandes cabeças, o PCC tem uma estrutura bem piramidal, cerca de 40 mil integrantes hoje, segundo o GAECO. É o Fuminho. O Fuminho, o braço direito dele estava envolvido nesse plano de ataque ao Sérgio Moro, ao promotor Gaquia e outros mais, segundo a documentação liberada hoje pela juíza de Curitiba. Lembrando também, Paula, Silvio e Augusto, que uma das principais medidas que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, tá vazando aqui o áudio aí do... Isso, obrigada. Lembrando que uma das principais decisões do Sérgio Moro como ministro da Justiça foi exatamente enforcar as artérias financeiras, como o Silvio estava falando, né? Movimentam 500 milhões de dólares. E o Sérgio Moro, que tem sempre demonstrou uma ligação bastante colaborativa, né, de colaboração com as forças policiais e de inteligência dos Estados Unidos, o FBI, a CIA, eles entendem muito bem, né, do narcotráfico, como não adianta você prender, soltar, se você não enforca de fato as artérias financeiras. E foi exatamente isso que o Sérgio Moro fez como ministro da Justiça. E aí, né, ontem colocamos aqui aquele áudio, né, exatamente do tesoureiro do PCC, numa matéria exclusiva da Record, que mostra exatamente isso, né, que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não queria diálogo com ninguém, e ali enforcando, né, espremendo as artérias financeiras e movendo ou os seus cabeças, os chefes dos cartéis para os presídios de segurança máxima, presídios federais. Exatamente, o Sérgio Moro fez exatamente como faz a cartilha aqui nos Estados Unidos. Agora, 18h07. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste, no YouTube, e também pela plataforma Rumble. A gente convida você a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu like, o seu comentário e também participar do nosso chat. Nós estamos tentando estabelecer contato com o promotor Lincoln Gaquia. Enquanto isso, a gente segue repercutindo aqui mais informações sobre essa operação da Polícia Federal. E assim que o promotor entrar, a gente interrompe aqui a nossa análise de comentários aqui e segue com a entrevista. E em visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Lula produziu as mais absurdas declarações sobre o assunto registradas até agora. Ao lado de Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo envolvida com milicianos do Rio, e do senador Renan Calheiros, campeão de processos no STF, o presidente disse que tudo não passou de uma simulação de Sérgio Moro. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo.
absurda essa fala aí do Lula hoje num evento no Rio de Janeiro, hein, Augusto? Bom, ele diz que vai procurar ser cauteloso, vai esperar o momento de falar e já fala uma bobagem, uma insanidade que mostra que nós estamos sob o governo de um presidente que não tem condições de governar a própria casa. Ele não sabe chefiar a própria família. Vamos lá. Ele está dizendo com essas poucas palavras o seguinte, que o Moro controla a Polícia Federal, porque monta uma armação da qual participa a Polícia Federal, portanto é o Moro que manda. A Polícia Federal, segundo Lula, age de modo criminoso ao envolver-se numa armação. É isso que acabou de dizer o Lula já, com poucas palavras. O Lula, segundo Lula, a vítima é o PCC, que não fez nada e está sendo acusado aí por causa de uma armação do Moro. É natural que o Lula se sinta mais próximo do seu eleitorado e dos bandidos que, afinal, exercem o mesmo ofício do Lula. São ladrões, são criminosos, alguns se dedicam ao roubo, ao furto, ao desvio de dinheiro dos pagadores de impostos e outros praticam diferentes crimes, mas são parceiros. São parceiros. O Lula ganha toda a eleição na penitenciária. Então ele protege os aliados com os quais mantém, relações cabulosas. Nós vamos ver isso aí. No Rio Grande do Norte houve uma armação também. Foi a armação aquela violência? Quer dizer, já foram revelados dados suficientes para provar que o plano existe. E o Lula chama o Moro de mentiroso. Como veremos, ele ouviu respostas à altura. Mas agora ele tem que ouvir o que nós achamos. O Lula mente como quem respira. Ele diz uma coisa dessas e é endossado pelos cretinos que estão ao lado de um sujeito incapaz de lidar com verdades. O que é que vai dizer a Gleisi Hoffmann, que ontem disse que o Lula protege até adversários, deu uma aula de civilidade para o Moro e foi desmentida pelo chefe e continua a prestar vassalagem ao Lula. O que é que vai dizer o Flávio Dino? O que é que vai dizer o Flávio Dino sobre o que ele próprio disse ontem e que vamos lembrar aqui? Quer dizer, o Lula, ele já, antes que complete 100 dias de governo, fez o suficiente para ele lidar com mais de 10 processos de pedidos de impeachment. Já chegou o primeiro. Eles achavam que teriam batido um recorde com o Bolsonaro, pois eles verão que presidente o Brasil elegeu, que presidente o Tribunal Superior Eleitoral empossou e que vamos enfrentar essas consequências. Bom, quero ouvir a Ana e o Silvio a esse respeito, mas antes vou trazer aqui as falas de ontem, Augusto, porque a fala de Lula de hoje desmoralizou, entre outros, o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ontem o Flávio Dino afirmou que, abre aspas, a investigação foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. Fecha aspas. Já Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também foi atropelada pela reação do presidente. Ela escreveu ontem no Twitter, aspas, juiz parcial que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula. Diga lá, Ana. Quer dizer que toda a operação da Polícia Federal foi uma grande farsa, é isso? Eles não apenas desgovernam o Brasil, não é só a carreta furacão, eles batem cabeça, né? Eles batem cabeça e nós estamos apenas 90 dias dentro desse desgoverno. Quando nós ouvimos o Lula naquela infeliz entrevista, dizendo que tudo que ele pensava na cadeia era como
ferrar, né, o Sérgio Moro, ele usou aí outra palavra que eu não vou repetir, no dia seguinte, todos nós no Brasil ficamos sabendo dessa operação, né, desse plano para assassinar o Sérgio Moro. E aí pensamos, meu Deus, não tem como piorar. O Lula fala o que ele falou, no dia seguinte acontece essa operação, não tem como piorar. Que infeliz coincidência. E aí vem o Lula hoje e fala o que ele disse, que é tudo plano do Sérgio Moro, ou seja, forças policiais, forças de inteligência, policiais aí, tanto da Polícia Federal como também, né, do Estado de São Paulo, estão todos aí de mãozinhas dadas com o Sérgio Moro para proteger uma narrativa do Sérgio Moro. É inacreditável. Eu acho que nós já temos que começar a perguntar do atual estado mental do presidente Lula. Eu não sei se ele tem essa capacidade, está mostrando aí uma senilidade severa, não tem mais uma capacidade mental de comandar um país, chefe do executivo, comandante, né, chefe das Forças Armadas, uma declaração abominável, né, um lunático, só um lunático falaria isso, e derrubou, né, aí toda a falácia de Gleisi, Flávio Dino, celebridades também aí, né, pagas para defender o PT. Humberto Costa também, estava vendo aqui no Twitter dele, também disse que, olha, que governo maravilhoso, né? Todos eles enaltecendo a operação, que nós sabemos que essa operação não é desse ano. Essa operação vem do ano passado, vem do governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, para finalizar, Paula, duas perguntas. Uma é, qual essa obsessão, né, com o Sérgio Moro, do Lula com o Sérgio Moro, que foi o primeiro juiz ali da Força-Tarefa, né, da Lava Jato, que condenou. Por que o Lula não mostra o mesmo sentimento com os 3 desembargadores do tribunal do TRF4, na segunda instância lá de Porto Alegre? Os 3 desembargadores foram indicados por administrações petistas. Por que ele não mostra o mesmo descontentamento com os 5 do Supremo Tribunal de Justiça que validaram a condenação dele? E a pergunta que não quer calar: nenhum ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, nenhum ministro vai se pronunciar em relação ao que o presidente Lula disse hoje? O Silvio, Lula não atropelou apenas aí a fala do Flávio Dino, da Gleisi Hoffmann, também bateu de frente com uma notícia publicada no canal oficial do Lula no Telegram. A Polícia Federal do governo Lula salvou a vida de Moro, informa o canal. Acho até que nós temos a imagem. A legenda da foto que ilustra o texto, aspas, não há rancores nem farpas. E a operação prova, por A mais B, que união e reconstrução vão além do slogan do governo. É muita hipocrisia. Pois é, essa fala do Lula, ela deu um tilt. Ela deixou toda a bancada do PT em parafuso, todos seus apoiadores no Congresso Nacional, no partido, no sindicalismo, centrais sindicais, movimentos por aí, os satélites todos de esquerda e também nas redações da velha mídia, do consórcio de imprensa. Está todo mundo em parafuso. Ninguém entendeu, ninguém esperava esse tipo de reação. Eu acho que a Ana tem um ponto que talvez faça sentido, a senilidade do Lula, talvez seja preciso tentar entender se ele está com a saúde mental em dia, mas eu olho com outra ótica, sabe? Eu acho que isso é o Lula in natura, é o que ele sempre foi. Esse tipo de declaração é de um mau caratismo, e não tem outra palavra, sem igual. O ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, numa entrevista hoje, e depois ele gravou vídeos também, talvez a gente até tenha para exibir aqui, Paula, ele fala, talvez seja o discurso mais assertivo do Sérgio Moro desde que começou a ser atacado e achincalhado, tanto no plenário do Senado quanto pelo próprio Lula, naquela entrevista que ele usa palavrões.
e também exibimos aqui, e aliás, essa entrevista todo mundo já assistiu e viu quem o Lula é isso. Então, o Sérgio Moro disse, e se algo acontecer com a minha família, quem será o culpado? O culpado é o Lula. Se algo acontecer com o senador Sérgio Moro, quem é o culpado? O Lula. Tá certíssimo, Sérgio Moro nessa. Ele faz as 3 perguntas nessa entrevista, ele diz, esse presidente não tem decência, ele não tem vergonha, ele não respeita a liturgia do cargo, está certíssimo. Nós aqui cobramos do Sérgio Moro que fosse duro, incisivo, que lembrasse o PT, que lembrasse o Lula de quem eles são, do que eles fizeram. As coisas não desacontecem. E ele fez isso nessa entrevista. Então eu reafirmo esse ponto, Paula. O Lula já fez palanque em velório, ele fez palanque no enterro do Celso Daniel, em 2002, ele fez palanque no enterro da ex-primeira-dama, da ex-mulher dele, da Marisa Letícia. Essa declaração é coisa de gente mau caráter. E o Silvio Augusto já lembrou aqui, porque depois dessa declaração desastrosa aí de Lula, a juíza Gabriela Hart, da 9ª Vara Federal de Curitiba, decidiu divulgar documentos relativos à operação que resultou na captura ontem de 9 integrantes do PCC. E agora a gente vai trazer também o vídeo que o Sérgio Moro divulgou na tarde de hoje e desmontou com muita competência a fantasia criada por Lula. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal, a qual havia sido confirmado essa ameaça, e vários desses indivíduos foram presos. Eu apresentei como uma reação um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. E aí, Augusto? Bom, essa resposta do Moro foi perfeita. É assim que deve agir, falar com firmeza, tá? Não precisa gritar nada, não, falar com firmeza a verdade. E é assim que se desmoraliza um farsante como Lula. O fundamental, a essência dessa declaração é a seguinte, né? Que remete ao discurso do Afonso Arinos, líder da UDN, durante o governo Getúlio, na crise que resultou no suicídio do presidente, ele falando sobre o atentado contra o Carlos Lacerda, que acabou provocando a morte do Major Vaz, que era uma espécie de segurança voluntário do Carlos Lacerda. Ele diz o seguinte: responsabilizo o presidente da República pelo que aconteceu na Rua Toreleiros, responsabilizo o presidente da República pela integridade física dos seus adversários, tal, e é hora de dizer isso. O presidente Lula é responsável pela integridade, a partir deste momento, a partir do momento desse discurso, é responsável pela integridade física de todos os seus adversários. O que ele fez foi autorizar ataques criminosos
aos seus adversários, ataques mortais aos adversários, porque tudo será considerado uma armação. Ele está liberando os instintos mais primitivos, tá, e mais perigosos da mais perigosa organização criminosa em ação no Brasil. Portanto, ele é responsável pela integridade física do Sérgio Moro e de todos os adversários que, a partir de agora, se sentem justificadamente ameaçados por um presidente que liberou a ação dos assassinos, dizendo que a armação foi feita pela vítima. Agora, 18 horas 24 minutos, a gente tem um recado do nosso parceiro para você, mas é rapidinho e a gente volta logo. Olha só, queria trazer uma novidade para você que está acompanhando o Oeste Sem Filtro. Você acorda desanimado, cansado, aquela sensação da boca amarga, a dor de cabeça virou frequente, sofre com digestão lenta, pesada, problemas para metabolizar os alimentos? Isso pode ser o seu fígado intoxicado, não é mesmo, Márcio? É verdade, Silvio, e isso é muito sério, gente. Ó, no nosso dia a dia, aquela correria imensa, a gente se enche de atividade, acaba cometendo essa falha aqui, ó, excesso de medicamento, excesso de açúcar, excesso de refrigerante também, bebida alcoólica, né? Às vezes você acaba comendo frituras a mais, isso, logicamente, vai gerar uma consequência muito grave no seu organismo. Quantas vezes, faz a conta só essa semana ou só nesse mês, você trocou uma alimentação saudável por uma coxinha, por exemplo, por um pastel? Pode ser rápido, pode ser bom, mas é claro, a conta uma hora vai chegar. E a gente tem a solução para você que está se sentindo super mal com a sua digestão. Lírios Flora, que é um concentrado super poderoso, com alta tecnologia para desintoxicar o seu fígado, o pâncreas, os rins, a vesícula, fazer uma varredura completa no seu intestino. Gente, seu sistema digestivo vai se tornar totalmente renovado, tirando todo o excesso de gordura e, é lógico, o resultado é uma sensação de bem-estar, leveza, diminuição da retenção de líquidos e, lógico, a regulação do seu intestino em poucos dias. Isso tudo é muito bom, né? Você que está assistindo o programa Oeste Sem Filtro pode ter agora o Lírios Flora na porta da sua casa. Ligue agora para Lírios Suplementos. A ligação é grátis e você pode usar também o seu celular. O telefone é esse aí que está na sua tela, 0800 787 7070. E quem ligar agora, tem promoção, Márcio? Claro que tem promoção. A gente adora fazer promoção, ó, mas é para poucas pessoas, hein? As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, vão ganhar 50% de desconto. E mais, hein? Você vai levar esse aqui, ó, o Ora Pronobis, tá? Um suplemento de vitaminas. Se você sofre com dores nas articulações, ele vai te ajudar a resolver esse problema. Quem é que não sofre com dor de articulação hoje em dia, né? Então liga agora, as 10 primeiras pessoas, 50% de desconto e o Ora Pronobis para você também. 0800 787 7070. E Walter Lima Nascimento, conhecido como Guinho, suspeito de planejar os ataques do PCC contra autoridades, foi solto em abril de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal. O criminoso havia sido preso em flagrante em junho de 2014 com 400 quilos de cocaína e foi condenado a 20 anos de reclusão. Em abril de 2020, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, concedeu liberdade ao criminoso, argumentando que Guinho ficara preso sem condenação definitiva por tempo excessivo. Guinho foi preso novamente pela Polícia Paulista em 9 de janeiro deste ano. Ele coordena as conexões entre traficantes da América Latina e o PCC. Ana, esse caso aí lembra muito do André do Rap, já falamos bastante aqui e vale sempre recordar, né? Ele que foi condenado a 25 anos de prisão, André do Rap, por tráfico de drogas, foi solto em 2020 pelo então ministro Marco Aurélio Mello, porque, segundo a lei, o pedido de prisão preventiva precisava ser renovado a cada 90 dias, o que não foi feito pelo Ministério Público no caso do André do Rap, que segue foragido. Salvo engano, onde é que ele está, Silvio? Temos informação? A última informação de inteligência do Ministério Público, do GAECO, era que estaria na Bolívia. Pois é, aí é que está. Aqui nós sempre fazemos críticas pontuais a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pela inconsistência do que está escrito na lei, né? Está escrito A na lei, eles fazem B, principalmente o ministro Alexandre de Moraes.
No caso do ministro Marco Aurélio, ele seguiu a lei. E essa gente, o Silvio trouxe um número que é impressionante. Essa gente do crime organizado movimenta milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões de dólares. Essa gente tem uma equipe, um dream team de advogados, né? As equipes legais dessa turma, né, desses criminosos, são advogados que estão 24 horas checando cada brechinha que a lei pode dar. E no caso do ministro Marco Aurélio, ele simplesmente olhou ali o nome, a lei, o pedido, o que foi, né, impetrado ali pela equipe legal, pela equipe dos advogados desses criminosos, e seguiu a lei. Então, o que acontece? Era dever de quem prolongar a prisão preventiva? Ministério Público? Quem dormiu nesse ponto, né? Então, não adianta essa morosidade da nossa justiça enquanto esses bandidos continuam não apenas sendo liberados desses presídios, porque a justiça é leniente, alguém também está dormindo ali no ponto, mas eles continuam comandando o crime de dentro dos presídios também. Eu repito, esse foi um dos pontos que eu acho que mais feriu a estrutura dos cartéis, foi o Sérgio Moro, o ministro da Justiça Sérgio Moro, ter mexido, colocado, isolado as cabeças nos presídios federais de segurança máxima, ao mesmo tempo enforcando as artérias financeiras, porque são essas artérias financeiras que pagam esses advogados também 24 horas por dia. Então, é um assunto que nós precisamos começar a debater no Congresso, né? O Sérgio Moro, agora senador, traz uma medida importante que precisa ser debatida e passada no Congresso. É um homem que conhece a justiça e as falhas da nossa justiça. E já que estamos falando, né, de senador de Senado, o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, também não vai se pronunciar em relação ao que disse o presidente Lula sobre o senador Sérgio Moro? Silvio, chama atenção, né, que esse Walter Nascimento, conhecido como Guinho, então foi preso novamente pela Polícia Paulista no início do ano, agora em janeiro, e é suspeito de planejar, orquestrar aí esses ataques do PCC de dentro da penitenciária, né? Isso realmente é um absurdo, e no Rio Grande do Norte também tem acontecido da mesma forma, né? Os planos orquestrados de dentro das penitenciárias. Como é que o Estado não faz nada em relação a criminosos que estão sob custódia do próprio Estado? Você imagina, Paula, a frustração dos policiais, Polícia Federal, Polícia Civil, as divisões de inteligência, que às vezes levam meses, anos para conseguir caçar e prender esses cabeças das facções criminosas, porque não é simples, não é tarefa simples chegar ao quarteto, ao quinteto que comanda uma facção criminosa. Eu trouxe números agora há pouco. PCC, por exemplo, tem 40 mil integrantes nas ruas. Então, ou seja, não é tão fácil. E aí a justiça solta. No caso do André do Rep, foi o Supremo Tribunal Federal. Ele foi solto. Não está sequer foragido. Um juiz da Suprema Corte, um magistrado, autorizou a sua saída e ele fugiu do Brasil, evidentemente. Ele vai voltar para o crime. Alguém tem alguma dúvida de que ele teria algum caminho do ponto de vista de ressocialização, reabilitação? Um dos maiores cabeças do PCC sairia da cadeia para quê? Para se tornar um doutor em alguma coisa, estudar, trabalhar? Claro que não. Esse que você acabou de citar, o Guinho, ele é braço direito do Fuminho, que eu trouxe agora, quando eu elenquei aqui os nomes dos principais na estrutura piramidal do PCC. Não gosto nem muito de ficar trazendo essas alcunhas aqui, porque são bandidos, perigosos, né? Então, Paula, é sempre a mesma história. A polícia prende e a justiça no Brasil solta. E não é só o Supremo Tribunal Federal, não, o STJ também. Há diversos casos de bandidolatria nos tribunais, em que o sujeito está domiciliar, está em regime aberto muitas vezes, tem antecedentes criminais, ele é preso pela polícia nas ruas, portando grandes quantidades de drogas, armas ilegais ou cometendo crimes flagrante. E depois
o caso chega às instâncias superiores e ele é solto. Então, eu acho que ou o Brasil, em algum momento da sua história, vai rever o papel, a atuação desses tribunais superiores quando atendem pedidos de advogados do crime também, são os gravatas, é como eles são chamados, advogados do PCC, ou nós vamos viver sempre andando em círculo. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. E quem, repito, alguém acredita que um criminoso desses, solto, vai ser reabilitado, vai ter uma vida comum, digna, vai pagar impostos? Claro que não, né? Olha só, se você se referiu a sintomas de bandidolatria, né? E também sintomas de sem-culpa-fobia. Né? Porque eu acho que o Supremo ergue um monumento à incoerência deslavada quando me solta alguém desse calibre, com esse prontuário, porque estar preso por tempo excessivo. E os presos do 8 de janeiro, que não cometeram crime algum, esses não estão presos por tempo excessivo? Por que eles não invocam a lei agora? Por que o ministro Gilmar Mendes só tinha encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba, com os culpados que a Operação Lava Jato capturou? E não marca encontro algum com os injustiçados e perseguidos da Papuda, em Brasília, e do presídio feminino? Porque o Supremo, que se mete em tudo, se meteu na pandemia, se era o prefeito que devia cuidar disso, se era o governador que fechava estradas, por que não dá um palpite sobre o maior problema vivido hoje pela segurança pública do Brasil, que é o crescimento acelerado e impune dessas grandes organizações criminosas? O Supremo está contribuindo com esse comportamento para que o Brasil reprise a tragédia, de novo, insisto no assunto, vivida pela Colômbia. Na Colômbia, só foi vencida a guerra travada contra os cartéis do narcotráfico depois da entrada em cena do Exército. Em vez de o presidente Lula pensar nesse tipo de estratégia, nesse tipo de instrumento de combate ao crime, como o uso do Exército, tá? E em vez de se preocupar, de perder o sono com as organizações criminosas como o PCC, não, ele fica tentando atingir de novo o homem que não o deixa dormir, que provoca pesadelos. É esse que faz a armação. O Lula precisa provar que o Moro fez uma armação que começou lá nos Estados Unidos. O Moro era vidente, previu que um deputado quase anônimo chamado Jair Bolsonaro seria presidente, ele seria convidado para ser o ministro da Justiça. Então é o seguinte, o Lula precisa parar de cinismo, precisa parar de dizer espertezas de imbecil, porque todas caem sobre a cabeça dele, e começar a tentar governar o Brasil hoje completamente desgovernado. Agora, 18h38, a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar da viagem presidencial à China, porque pelo menos 2 sindicalistas garantiram vaga na comitiva presidencial que viaja para a China no próximo domingo. Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e Miguel Torres, presidente da Força Sindical. O presidente da CUT disse à CNN que não sabe quem vai bancar a viagem, aspas. Isso está sendo resolvido pela minha secretária junto com o governo. Melhor perguntar para o governo, fecha aspas. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou. Ana, vamos lembrar aí que a comitiva Carreta Furacão, seguindo para a China, vai ser formada aí por 240 pessoas, entre parlamentares, ministros e empresários. Lula embarca então no próximo domingo, retorna no dia 31 e os sindicalistas ainda não sabem quem vai pagar essa conta, mas a gente sabe bem, né? Claro, porque nós sabemos, inclusive, quem paga esses sindicatos. É o mesmo dinheiro, o nosso,
o nosso suado dinheiro do pagador de impostos. O curioso é que essa viagem está sendo celebrada nas redes sociais, né? Não, uma viagem importante do governo, como se o Brasil estivesse voando, como se tudo já estivesse nos conformes, né? Âncora fiscal, os programas já discutidos, as reformas já discutidas, reforma tributária já está sendo discutida, né? Nada para ser perguntado para o ministro da Economia, para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse recentemente, eu não sei sobre isso, né? O Brasil está desgovernado, está num trem fantasma desgovernado há 90 dias, e ainda nós temos 3 anos, né? 3 anos e 9 meses pela frente. E, enquanto isso, existe uma pressão também para que volte o desconto, né? Para financiar esses sindicatos aí, né? O que já foi abolido, a sociedade já disse que não quer, doa quem quer para esses sindicatos, mas a gente sabe muito bem que sem esses sindicatos fomentarem aquela base vendida do Lula, o Lula não encheria, né, uma ruazinha com 500 pessoas na campanha presidencial. Tanto que a campanha presidencial do Lula foi sempre ali nos cercadinhos, né, nos ambientes super controlados, e eu faço o convite a todos eles, qualquer um desse desgoverno, o mesmo convite que o Augusto vem fazendo para todos eles, deem uma volta na Paulista, sintam-se abraçados ou desafiados pelo povo. Não estou falando de violência, mas vocês serão questionados, porque este governo está num trem fantasma completamente sem freio. Ô, Silvia, antes de passar para você, quero só registrar que mais de 57 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo agora. Muito obrigada pela sua audiência. Já vou antecipar aqui um spoiler que hoje a Revista Oeste completa 3 anos e o programa Oeste Sem Filtro 4 meses. Então hoje é dia de celebração. Depois a gente vai divulgar, vai compartilhar alguns números com vocês. Então fique conosco. Parabéns a todos. E aí aproveito essa audiência gloriosa para convidar você sempre a assinar a Revista Oeste. Toda semana um conteúdo exclusivo no nosso site. Para assinar, revistaoeste.com/assine, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, passo a passo bem rápido para você também se tornar assinante. Aqui não tem dinheiro de sindicalista, não tem dinheiro de governo, não tem dinheiro de partido político, é o valor da sua assinatura que financia aqui projetos como Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas. Vamos voltar aqui para a carreta furacão que vai à China. Silvio, terceira viagem internacional de Lula nesse mandato, em 90 dias já viajou aí, já foi para a Argentina, foi aos Estados Unidos e agora vai com uma comitiva de 240 rumo à China aí. Isso ele sabe fazer, passear, né? Quero ver se ele vai colocar sob sigilo a lista de passageiros dos voos dele, porque no passado o que embarcava de gente que não deveria estar a bordo era uma beleza. Paula, veja, nós estamos mostrando aqui durante os comentários as imagens, né, de quem está embarcando, o líder da CUT, da Força Sindical. O que eles vão fazer na China? Greve não pode. Conhecer o direito dos trabalhadores na China, uma ditadura onde não se tem quase direito nenhum, também não é. Comprar muamba, não vão conseguir trazer de lá depois. Então, eu não sei o que eles vão fazer lá. Talvez vão passear, vão fazer fotos para o Instagram, para o Facebook, vão comer bem, provavelmente, né? Tudo isso com o dinheiro do pagador de impostos, com o nosso dinheiro. É claro, aliás, eles já vivem do nosso dinheiro, porque muitas categorias são obrigadas a pagar o sindicato, são obrigadas a recolher. Aí veio o fim do imposto sindical, vocês se lembram? Que esse governo aí está querendo fazer o quê? O que o ministro Luiz Marinho já anunciou que pretende fazer? Voltar com o imposto sindical para morder o contra-cheque das pessoas, de quem trabalha ali de acordo com a legislação trabalhista direitinho, paga, recolhe o seu imposto, e não é pouco. Não é pouco que morde todo mês o seu salário, e em parte vai para quem? Para esse pessoal aí, ó, que está indo para a China. Eu queria saber qual é a agenda que eles vão cumprir lá. Sobre os empresários,
Paula, o Lula, a gente já falou aqui, ele está levando empresários com quem ele pretende se reconciliar, alguns inclusive, né, os campeões nacionais, por exemplo, da JBS, estão embarcando também. Todo mundo conhece, se quem tem alguma dúvida, recorre ao Google, coloca Lula, JBS, Lava Jato, vamos ver o que aparece, para refrescar a memória, já que, repito, as coisas não desacontecem, embora eles insistam. Os outros são também empresários que estão embarcando para tentar, talvez, se aproximar do governo, porque é um governo que faz tem esse tipo de prática, né, de se aproximar de determinados empresários e depois cobra fatura na época da eleição, claro, de forma não republicana. Só fazem isso, né? Viajam porque não trabalham, tá? Isso aí, pena que acabou, né? Deixou de ser contravenção era contravenção você ficar na vagabundagem, né? Como é que era? Vadiagem. Era crime de vadiagem. Eu acompanhei a vadiagem do Fernando Collor, por exemplo. 50 dias de vadiagem, 100 dias de vadiagem. O que tipificava o crime? Você não tinha fonte de renda conhecida, você tinha bom estado físico e você não tinha emprego regular. Não tinha emprego regular. Essa turma aí do sindicato, eles viviam do imposto, que eles querem ressuscitar. E eles ficam viajando e engordando, né? Ali acontece um fenômeno maravilhoso, né? Isso acontece com corrupto brasileiro e com dirigente sindical, eu não sei explicar por quê. Eles entram no cargo, começa a roubalheira, começa a vadiagem, eles ficam 3 quilos mais gordos em um dia. E não é gordofobia, não. Isso aí, pode achar que é saúde, boa saúde, estão comendo mais. Sejam felizes, não à nossa custa. O que eles vão fazer lá? O Lula já disse que o Napoleão invadiu a China, né? Precisa informar o pobre Napoleão. Ele pode pegar algum Napoleão de hospício e conversar, olha, como é que foi a viagem à China, a invasão. Ele devia mostrar para os 200 ignorantes que vão acompanhá-lo onde foram os combates. Mostra lá, isso aqui aconteceu numa muralha. Tá? A confusão mental que eles vão fazer, que vai acontecer lá, acontece desde sempre nos governos do Lula. Ele ele resumia a posição geopolítica do Panamá como aquele país onde a gente faz escala quando vai para Cuba. Sem piada. E quanto aos clandestinos, né, a lembrança do Silvio Navarro, a cada embarque do Lula para o exterior, eu lembro de Rosemary Noronha, a clandestina profissional, né, que enquanto chefiou o escritório da presidência em São Paulo, foi contrariando as normas legais da Força Aérea Brasileira, sem que o nome saísse no Diário Oficial, foi prestar serviços, até hoje não esclarecidos, né, mas a gente pode imaginar quais foram, serviço ao presidente Lula. Sabe um ponto interessante também, Silvio, Augusto e Paula, é que muitos estão defendendo que é uma viagem importante, já que a China é um parceiro comercial do Brasil, e realmente é, né, um dos principais, se não hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Muita gente defendendo isso, né? Sem sequer tocar que a China hoje, já há muitos anos, né? Inclusive escrevi uma trilogia na Oeste sobre isso, é um país comunista, é um regime totalitário, está sob um regime totalitário, tem um ditador, existem campos de concentração lá, os muçulmanos uigures estão lá e todos estão defendendo o lado comercial dessa viagem do Lula, comunista, para visitar um comunista. No entanto, quando o presidente Bolsonaro foi até a Rússia encontrar com Putin para negociar os fertilizantes para o nosso agro, que é uma das principais engrenagens econômicas do nosso país, nossa, os jornais acabaram com o presidente Bolsonaro. Vai se encontrar com um ditador, com um sanguinário, com um ex-KGB. Ignoraram
absolutamente o que o presidente Bolsonaro foi fazer lá um mês antes de estourar a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e depois, né, nos anos seguintes, aí no ano seguinte, Estados Unidos sem fertilizante, Canadá sem fertilizante, o Brasil enviando fertilizantes para os Estados Unidos, vejam vocês. E nossa economia se sustentou, nosso agro continuou sustentando bravamente a nossa economia num período pós-pandemia, exatamente por causa dessa viagem do presidente Bolsonaro. E vamos lembrar que quem integra também essa comitiva são os irmãos ali, Joesley e Wesley Batista, também rumando para a China. E o Silvio levantou um ponto. Será que a Janja vai pegar uma carona aí nessa carreta furacão? A ver. Agora, 18h49. Nós vamos voltar ao assunto da operação da Polícia Federal que desmantelou o plano do PCC, mas antes nós temos um recado da Brasil Paralelo para vocês. A Direita no Brasil é o novo documentário original da BP, onde eles reuniram mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira para responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há um futuro para a direita no Brasil? O documentário foi visto por mais de cerca de 100 mil pessoas e para você assistir também, a Brasil Paralelo está com 50% de desconto somente até o dia 26 de março, próximo domingo. São os últimos dias para você garantir qualquer plano pagando só metade do valor. É o maior desconto do ano. Então aproveite agora essa oferta e libere seu acesso com 50% a mais de 100 produções originais, mais de 90 cursos com professores renomados, programas, conteúdo infantil seguro e diversos filmes com a curadoria da Brasil Paralelo. Você tem até domingo, dia 26 de março, para garantir nosso desconto de 50% em todos os planos. O plano básico sai por menos de R$10 por mês e o plano mais completo está com desconto de mais de R$350 por ano. Então não perca mais tempo e garanta o melhor da Brasil Paralelo pela metade do preço. Libere seu acesso a mais de 100 produções originais como A Crise dos Três Poderes, O Teatro das Tesouras, a série Investigação Paralela que retorna ainda este ano e a nova trilogia A Direita no Brasil. Além dos documentários originais, a Brasil Paralelo disponibiliza um catálogo de filmes selecionados a dedo, com sinopses em vídeo e análises de todos os filmes, podcasts e programas exclusivos, conteúdo infantil seguro para todas as idades e mais de 90 cursos com professores renomados. Tudo isso em uma plataforma própria que pode ser usada na sua Smart TV, smartphone ou no seu computador. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Este é um conteúdo exclusivo que você não encontra em nenhum outro streaming do Brasil e você pode assistir em seu smartphone, TV, celular ou computador. Aproveite os últimos dias do melhor desconto do ano e faça a sua assinatura com 50% de desconto. O plano básico da Brasil Paralelo está saindo por menos de R$10 mensais. Para assinar, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo ou entrar no site e escolher o plano que preferir, ou então acessar diretamente www.brasilparalelo.com.br/oeste. E a gente segue nosso giro de notícias aqui no Oeste Sem Filtro, porque funcionários do metrô de São Paulo paralisaram as atividades nesta quinta-feira. As 3 linhas afetadas pela greve respondem por 90% dos cerca de 3 milhões de passageiros que utilizam o transporte todos os dias. O Sindicato dos Metroviários exige o pagamento de um abono, o fim das terceirizações e a abertura de concurso público devido ao quadro defasado de funcionários. Na tarde de hoje, a Justiça determinou a volta do funcionamento parcial do metrô. O serviço deve operar com 80% dos trens nos horários de pico e com 60% nos demais horários enquanto durar a greve. Em caso de descumprimento, será aplicada multa no valor de R$500 mil por dia. E um vídeo que circula nas redes sociais desde o início da manhã de hoje mostra funcionários do metrô de São Paulo pedindo catraca livre ao governador Tarcísio de Freitas. A gente está em greve, votou greve, só que agora a gente vai fazer uma assembleia para discutir de aceitar essa proposta de paz desde que o metrô aceite, para não prejudicar a população de manhã e a gente continuar com o nosso movimento para que o metrô e o Tarcísio paguem o que nos devem.
Então é essa discussão que a gente vai fazer na Assembleia, então estamos chamando todo mundo para participar na Assembleia e o Tarcísio tem que negociar e aceitar, não prejudicar a população, para que a gente possa trabalhar com a catraca livre e servir a população. Senão a gente vai ter que manter a greve para pressionar o governo. Ô, Tarcísio, tem que aceitar, catraca livre já! Não existe catraca livre, né, Augusto? Alguém paga essa conta, né? E aparece um passageiro na foto, né? Eles não conseguiram a adesão de um único passageiro, eles estão agredindo a população. Eles estão prometendo que não cumprirão, porque se abre a catraca e quem é que vai cuidar de acionar os trens? Tem funcionário fazendo isso? Eles se organizaram para isso. É só olhar para a cara desse sujeito aí, do porta-voz, para saber que isso daí não quer nada com trabalho. Eles estão fazendo uma greve política com um destinatário conhecido, eles querem prejudicar o governador Tarcísio de Freitas, em quem eles já enxergam uma ameaça política, pela competência com que vem governando São Paulo, e estão aí provocando os paulistanos, os moradores de São Paulo, com uma greve inteiramente desprovida de motivos. Então, o que é que eles vão levar pela proa? Anotem, a privatização de todas as operações do metrô. Porque a linha amarela, por exemplo, continua funcionando. A linha amarela foi a primeira experiência de privatização de linhas do metrô, né? Deu certo, é questão de tempo. Ela vai passar para a iniciativa privada. As linhas que são hoje administradas pelo governo vão passar para o controle da iniciativa privada. Tentem fazer greve contra uma empresa, tá, que não seja ligada ao governo, para ver o que acontece. Augusto, nós vamos ter que interromper o assunto da greve, vamos retomar logo mais, porque nós conseguimos contato com Lincoln Gaquia, ele que é promotor de Justiça do Estado de São Paulo e integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO. Ele também era um dos alvos do plano de ataques do PCC, que foi desarticulado ontem pela Polícia Federal. Boa noite, doutor Gaquia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem, sim. Estão me ouvindo? Seja muito bem-vindo. Doutor Gaquia, o senhor foi responsável aí pelo pedido de transferência do Marcola, líder do PCC, para uma penitenciária federal, salvo engano, lá em 2019. Segundo as informações que a gente tem lido e acompanhado, a Polícia Federal monitorava já há meses os diálogos do Marcola com outros integrantes do grupo criminoso PCC. Como é que essa iniciativa de transferir o Marcola para uma penitenciária federal impactou na articulação do PCC no sentido de interromper essas comunicações e de dificultar a coordenação do grupo? Olha, veja, a gente tentava já essa remoção do Marcola já há mais de 10 anos, né? Sem sucesso, porque havia uma resistência aqui do governo estadual paulista. E ao final de 2018 eu acabei fazendo, depois de uma recusa do próprio governo de remover essa liderança, eu acabei fazendo a remoção, pedindo a remoção, sozinho inclusive, né, do Marcola e mais 21 presos do sistema penitenciário federal. E essa remoção, de fato, ela foi deferida pelo juiz estadual aqui, da Vara de Execuções Criminais, no início de fevereiro de 2019, e eles estão lá até hoje. Na verdade, a remoção, ela cortou, pelo menos momentaneamente, a cadeia de comando, né? E não só entre o Marcola, mas do primeiro e segundo escalão do PCC com as pessoas, né, os comandados que estavam em liberdade, e dos demais presídios aqui de São Paulo. E isso vem causando problemas para eles até hoje, né? Há uma disputa interna pelo poder e há um paulatino enfraquecimento desta cúpula, não digo da facção como um todo, mas essa cúpula tende a perder poder. E, de fato, né, a Polícia Federal vem acompanhando os passos aí do Marcola, porque desde que ele saiu aqui de Venceslau, o plano era resgatá-lo. Apenas mudou de endereço, né? Aqui de Presidente Venceslau II, passou a ser para a Penitenciária Federal que ele estiver. Estava em Brasília, tiveram que decretar GLO, ele foi removido para Porto Velho, até para que fosse construída uma muralha na Penitenciária de Brasília. Em Porto Velho, aí, a Polícia Federal deflagrou ano passado
a Operação Anjos da Guarda, né, que na verdade verificou que a gente já sabia aqui em São Paulo, que o plano continuava, né, e havia um plano para resgatá-lo de Porto Velho. E aí ele retornou agora para Brasília. Então, essa é a situação aí do plano de resgate. Mas, paralelo a isso, quando eles saíram aqui de São Paulo, já deixaram bem claro que o plano A seria o resgate. E o plano B, aliás, e o plano número 2 era a minha execução, né, que foi dada uma ordem para isso, e que até agora eles não conseguiram cumprir. E aí, nesse decorrer aí da estadia deles no sistema federal, eles bolaram o plano A, o plano B e o plano C. O plano A continua sendo o resgate, que eles denominaram aí, segundo a Polícia Federal, de STF. O plano B, eles denominaram de STJ, né, que era um código que eles usavam para falar com os advogados, e que nada mais é do que atentados contra agentes públicos, né, sequestros, atentados, não só em Brasília ou em Porto Velho, mas no país todo. Não é? E o plano C eles chamaram de suicídio, que seria tentar tomar o presídio, né, de dentro para fora. O que aconteceu é que eles estavam deflagrando o plano B. E nós, aqui no Ministério Público de São Paulo, tínhamos investigações e detectamos isso, né, e que uma das vítimas de alvos, além de mim, eventualmente, seria o ex-ministro e atual senador Sérgio Moro, com toda a sua família, além de outros agentes públicos. Temos policiais penais, federais, em Porto Velho e em Campo Grande, temos o ex-comandante da Polícia Militar, enfim. Basicamente era esse o plano. Nós comunicamos aí a cúpula da Polícia Federal no final de janeiro deste ano. O inquérito foi rapidamente instaurado, aí, é bom que se diga, pela Polícia Federal, e a gente tem acompanhado o andamento desse inquérito todos os dias, né? Em 45 dias, com ação integrada e conjunta com o Ministério Público de São Paulo, a operação foi deflagrada ontem e esses indivíduos foram presos. Nós estamos conversando com o promotor de justiça Lincoln Gaki. Antes de passar para o Silvio, quero só parabenizar o doutor Lincoln pelo seu trabalho à frente do Ministério Público Estadual de São Paulo. Diga lá, Silvio. Boa noite, doutor Gaki. Obrigado pela entrevista. Eu, agora há pouco, prestei deferência ao trabalho do senhor e faço mais uma vez publicamente. Sempre que o entrevistei, fiz, porque são poucas as pessoas que dedicam a vida e arriscam a vida no combate a criminosos nesse país. O senhor falava agora há pouco sobre essa disputa interna dentro do PCC e já algumas reportagens, algumas informações já trataram disso, de que o grupo do Marcola hoje estaria enfraquecido e perdendo o comando do PCC. Quem seria o outro grupo, ou talvez mais de um, que tenta predominar dentro do comando da facção hoje? Ele responde a algum estado específico? Está aqui em São Paulo, na mesma região? Bom, boa noite, Silvio. Prazer novamente falar com você. O que a gente verificou, inclusive, quando nós planejamos fazer a redução, a gente já esperava isso. A gente esperava que haveria um racha, né? Uma divisão interna na disputa pelo poder. Primeiro foi passado, como a gente encaminhou o primeiro e o segundo escalão do PCC para o sistema federal num único dia, houve uma dificuldade de transmitir o comando para quem estivesse, por exemplo, na Penitenciária 2. Então eles passaram o comando para a rua. Inicialmente era o Marcos Tuta, né, o líder, com outros integrantes. Nós ainda deflagramos a Operação Sharks, que eu tive a oportunidade de coordenar em São Paulo, em 2020. Conseguimos um mandado de prisão para o Tuta e para os demais integrantes. É bom que se diga que naquela oportunidade a gente comprovou que o PCC mandou para o Paraguai 1 bilhão e 200 milhões de reais um ano só, né? E que era só o tráfico interno, esse produto da arrecadação. E aí o poder vem trocando de mãos, né? O Marcola ainda é o líder máximo, mas os próprios presos que foram com ele para o sistema penitenciário federal já estão divididos. Nós tínhamos lá o Roberto Soriano, por exemplo, que eu mandei em 2012, junto com o Piauí, foi o primeiro preso do estado de São Paulo, de nome, que foi para o sistema penitenciário federal, justamente que iria matar policiais da rota. E o Soriano se diz abandonado no sistema. Depois foi o Andinho, foi o Abel Pacheco de Andrade, foi o Eric Gordão,
e todos eles, ninguém falou nada de resgate. E agora, quando o Marcola é removido, toda essa mobilização, né, de plano A, plano B, plano C, simplesmente para tentar tirar o Marcola de dentro dos presídios aí, seja para ganhar liberdade através de um resgate, ou seja para forçar com esses atos aí terroristas, né, que sequestrar ou matar autoridades, forçar o governo a devolvê-lo para o Estado de São Paulo. Me parece que essa é a tática. Mas está havendo sim um racha interno. Não vou dizer, evidentemente, quem são os novos líderes de rua que estão sob investigação, mas já estão identificados. A maioria deles, Silvio, infelizmente, está na Bolívia. Eles costumam se esconder na Bolívia. Não é? Quem faz a próxima pergunta é Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Gaquia. Eu também queria deixar registrado aqui de maneira pública o meu agradecimento e o meu apreço pelo seu trabalho. O senhor que está na linha de frente, eu diria ali, né, numa linguagem de guerra, na trincheira mesmo, defendendo a sociedade e indo, né, para cima desses criminosos. E nós entendemos muito bem que o papel do senhor não é apenas essencial para a sociedade, mas muito perigoso para a vida particular do senhor e da sua família também. Doutor Gaquia, com que frequência, para dar uma conotação real, né, da importância do seu trabalho, com que frequência o senhor recebe ameaças de morte, por exemplo? Bom, boa noite, Ana, é um prazer falar contigo. Eu costumo dizer que eu não recebi nenhuma ameaça de morte nesses 18 anos que eu trabalho especificamente contra o PCC. Mas são vários planos, né, que já tiveram para me matar. Eu ando escoltado desde 2006, mas não com esse número de policiais que me acompanha agora. Realmente mudou a minha vida, infelizmente, me perdoe estar tocando que eu tive que entrar pelo celular. O que mudou a minha vida, infelizmente, foi a omissão do Estado de São Paulo, que deveria ter feito um pedido, né, de remoção dessa liderança, inclusive há mais tempo para o sistema penitenciário federal, e eu tive que fazê-lo sozinho. Então, ali foi decretado a minha morte, e essa ordem eles não conseguiram executar até hoje, principalmente pelo apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho exemplar na minha segurança, e principalmente também ao 8º Batalhão de Operações Especiais, o BAEP, aqui do Presidente Prudente, né, que tem uma equipe só para minha escolta. Então, assim, eu já recebi dezenas de informações do nosso trabalho aqui de inteligência e de outras instituições, sobre planos para me matar, plano com drone, com explosivo, tudo que você imaginar, até veneno na comida já falaram em colocar, não é? Mas, infelizmente, a gente sabe que esse decreto já foi dado, eles agem como uma máfia, eu já disse aqui, de forma terrorista, e isso não vai parar, eu tenho a consciência que não vai parar, inclusive depois da minha aposentadoria. Então, talvez eu tenha, né, depois de me aposentar, eu tenho 31 anos de Ministério Público, e não tenho idade, mas daqui a alguns anos eu já posso me aposentar, e eu teria que provavelmente ir embora do país, né? Como é que eu vou ficar sem segurança aqui dentro do Brasil? Só para registrar, mais de 60 mil pessoas nos acompanhando agora ao vivo com a entrevista do promotor de justiça Lincoln Gaquia. Augusto Nunes faz a pergunta agora. Bom, doutor Gaquia, eu queria reiterar minha admiração pelo trabalho do senhor, que eu acompanho também com muita atenção e, de novo, admiração, né? Eu pergunto se, pelas atuais dimensões do PCC, já é possível, ainda é possível combatê-lo só com a mobilização da polícia, ou daqui a pouco nós vamos precisar, ou já é necessário mobilizar as Forças Armadas, como ocorreu na Colômbia quando os cartéis do narcotráfico chegaram ao auge do poder, né? Bom, boa noite, Augusto, prazer falar com você. Eu acho que ainda não é necessário a utilização das Forças Armadas, aliás, não é nem a vocação das Forças Armadas, né? As Forças Armadas foram feitas para a guerra e para matar o inimigo.
que acontece nesse país, eu não estou falando dessa gestão atual, nem da anterior, eu já estou nessa atividade há 18 anos. E passei por diversos governos, né? O que eu vejo nesse país, infelizmente, é uma falta de ações, né? Falta de política pública de segurança, de Estado, e não de governo. A cada governo que muda, troca toda a estrutura, seja da polícia, seja de órgãos de investigação. Aqui se aplica muito pouco inteligência, Augusto, e isso prejudica demais, né? A gente tem que atuar de forma integrada. Eu tenho recebido toda semana, sem falhar, né, praticamente, eu tenho recebido demanda de policiais da Europa, inclusive da imprensa da Europa, dos próprios policiais americanos, é comum, frequente, né, sobre demandas relativas ao PCC. A Ana Paula acho que sabe disso. O PCC foi incluído na Ordem do Tesouro Nacional, com a restrição da Ordem do Tesouro Nacional americano, que é gravíssimo, né? Isso é algo que só existia aí para os cartéis mexicanos, existia para as grandes organizações terroristas. E o PCC passou a ser visto pelos Estados Unidos como uma organização que oferece risco, inclusive para o governo americano. Eu tenho, com o Ministério Público, trabalho já em conjunto com o Tesouro Nacional americano, no sentido de localizar contas e etc. Nós estamos em contato também com policiais da União Europeia, porque o que acontece? O crime não pode ser combatido mais aqui dentro apenas do território de São Paulo ou do território nacional. É preciso uma ação conjunta, inclusive, dos governos aqui da América do Sul, inclusive também da própria Europa. O PCC e o Brasil estão inundando a Europa hoje de cocaína, né? Vejam a situação da Bélgica, já há um colapso na saúde pública e na segurança da Bélgica. E essa cocaína vem todinha do Brasil e grande parte é do PCC. Doutor Garcia, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor se sente ao ouvir a declaração do presidente Lula hoje, que disse que esses ataques do PCC não passaram aí de uma armação do senador Sérgio Moro? Bom, eu tenho trabalhado, eu trabalhei aí em conjunto com a Polícia Federal, e como eu disse, acabei de mencionar agora, eu defendo inclusive as ações integradas, né, que as polícias federal e as polícias do Estado, tanto a militar quanto a civil, elas trabalhem de maneira integrada, né, usando a inteligência e otimizando as suas forças. E foi isso que nós fizemos nessa operação. A investigação começou comigo aqui no GAECO de São Paulo. Não tem nenhuma armação, fui eu que levei, eu ouvi uma testemunha protegida, já tinha outras informações, inclusive para a minha própria segurança pessoal. Fui eu, junto com o Dr. Mário Sarrubo, que é o Procurador-Geral de Justiça, que levamos o caso ao conhecimento do ministro Moro, ex-ministro Moro, e da sua esposa, no dia 30 de janeiro, e na mesma data nós nos encontramos com a cúpula da Polícia Federal, com quem nós entregamos uma representação para a instauração dessa investigação, já com elementos, né, que indicavam que o Moro era um dos alvos, né? Ele não é o alvo, o único alvo, ou o alvo principal, ele é um dos alvos. Existem outros agentes públicos que também eram alvos, e foi instaurado um inquérito policial pela Polícia Federal de Curitiba no dia 3 de setembro, e que, de maneira muito rápida e eficiente, eu acompanhei para e passo esse inquérito, praticamente todos os dias em contato com o delegado, o Dr. Marte, a quem, inclusive, eu rendo minhas homenagens a ele e à equipe. Em 45 dias, eles conseguiram investigar e encerrar essa investigação, e eu havia prometido, junto com o Procurador-Geral, ao ex-ministro Moro e à esposa, que rapidamente, eu até mencionei, em 3 meses, ministro, nós vamos localizar esses indivíduos, identificar e vamos prendê-los. E a gente conseguiu fazer com apoio aí, né, com o serviço magistral da Polícia Federal, em 45 dias, tempo recorde, né, identificar esses indivíduos e prendê-los. Isso só foi possível, evidentemente, que tivemos uma ação integrada. Não tem nenhum faz de conta, aí não tem nenhuma invenção. Eu estou na vida pública há 31 anos no Ministério Público, eu tenho um nome a zelar, uma carreira a zelar. Eu, inclusive, estou
sou uma das autoridades que corre risco de vida, talvez o maior risco é o meu, né, sem sombra de dúvidas, e realmente o que a gente fez foi salvar a vida, né, de pessoas inocentes, seja do ministro Moro e da família, e seja desses outros agentes públicos que talvez não tenham a mesma fama, a mesma projeção do Moro, por isso que não foram lembrados, mas não há aí nenhuma invenção, vocês podem ficar absolutamente tranquilos. Inclusive, a juíza Hart, hoje, agora no final da tarde, ela, com muita sabedoria, ela levantou o sigilo, não só do despacho dela, como também levantou o sigilo do pedido da Polícia Federal. Quer dizer, é só acessar lá, para quem quiser verificar, e vocês vão ver a ousadia, né, o tamanho desse plano. Enfim, é basicamente isso aí. Nós conversamos ao vivo com o promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Lincoln Gaquia. Muito obrigada por dedicar um tempinho para conversar conosco. Promotor, mais uma vez, muito parabéns pelo seu trabalho. O senhor é realmente uma pessoa vocacionada aí para o serviço público. Siga firme e forte no seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Agora, 19h14, a gente tem mais informação, notícias aqui no Oeste Sem Filtro. Antes a gente tem um recadinho do nosso parceiro, a gente volta já já. Pessoal, tem um recado para você que anda com dificuldade de visão, vista cansada, turva ou tem problema de catarata e glaucoma. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision e o Márcio vai detalhar para você como é que funciona o produto. Márcio. É isso aí, tudo bom, Silvio? Gente, o Lírios Vision é um suplemento natural que vai te ajudar a melhorar a sua capacidade de enxergar. Ele tem a luteína e também a zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão ajudar você a recuperar a saúde da sua visão. Você é daquelas pessoas que percebe que com o passar do tempo tem dificuldade para dirigir à noite, para ler as placas ali na rodovia. Imagina o risco que você pode estar correndo com a sua família para fazer o seu trabalho, para fazer uma viagem noturna, por exemplo. Ou você tem notado nos últimos tempos que para ler um livro, para ler na tela, você aperta a visão, sua visão já não é mais a mesma? Calma, não se preocupa. A gente tem a solução chegou agora para você que está ligado aqui. Então vai lá, ligue agora e adquira o seu kit com o telefone que está aí passando na sua tela. O número é 0800 787 7070. 0800 787 7070. Agora, Márcio, dá para fazer uma promoção para quem estiver assistindo a gente? Claro que dá para fazer promoção. A gente faz questão de fazer promoção para que você resolva o seu problema de visão. Vai dar mais aí qualidade de vida para você e para sua família também. Atenção para a promoção, hein? As 10 primeiras pessoas, 10 que ligarem agora e falarem que estão assistindo o Oeste Sem Filtro, vão ganhar 50% de desconto. Desconto a gente sempre acha bem-vindo, né? E mais, além do desconto, tem também o Ora Pronobis, de brinde para você, que é um mix de vitaminas e minerais, também para deixar aí a sua saúde em dia. Mas tem que ligar agora e é para as 10 primeiras pessoas, não perde tempo. É isso, corre lá, 0800 787 7070. Vou repetir, 0800 787 7070. E bom, agora a gente volta ao assunto da greve dos metroviários aqui na cidade de São Paulo. E eu vou pedir até para a produção para a gente exibir novamente aquele vídeo, um vídeo que circula nas redes sociais desde hoje pela manhã, que mostra aí funcionários do metrô pedindo catraca livre para o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente está em greve, botou greve, só que agora a gente vai fazer uma assembleia para discutir de aceitar essa proposta de paz, desde que o metrô aceite, para não prejudicar a população de manhã e a gente continuar com o nosso movimento para que o metrô e o Tarcísio paguem o que nos deve. Então é essa discussão que a gente vai fazer na Assembleia, então estamos chamando todo mundo para participar na Assembleia e o Tarcísio tem que negociar e aceitar, não prejudicar a população para que a gente possa trabalhar com a catraca livre e servir a população. Senão a gente vai ter que manter a greve para pressionar o governo. Ô Tarcísio, tem que aceitar, catraca livre já! E só para a gente trazer um resumo aqui para a nossa audiência, para quem não é aqui da cidade de São Paulo, essa é a terceira manifestação organizada por sindicatos e movimentos sociais que trava a capital paulista só nesta semana. Na quarta-feira foi a vez do Sindicato dos Professores do Estado interromper o trânsito em parte da Avenida Paulista para protestar contra a reforma do ensino médio. Na segunda-feira, a Central Única dos Trabalhadores reuniu militantes em frente à sede do Banco Central contra a taxa básica de juros de 13,75%. Vamos lembrar que eles atearam fogo em um boneco de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Silvia, a turma do atraso voltou com tudo, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Agora, esse vídeo, hein? Que gente esquisita, não?
a cara dos trabalhadores, não? Estranho. Tivessem encapuçados, não sei não. Paula, você fez aqui um retrospecto desta semana. Então, olha o pesadelo que o paulistano está vivendo, né? Nessa série de pesadelos que o Brasil também está vivendo. Temos a volta das invasões de terra, do MST, tem o pessoal do Sem Teto do Boulos. Agora, só nesta semana, a Avenida Paulista foi parada por sindicato de professores. Daqui a pouco eles param as aulas, pode ter certeza. Prejudicam famílias, pais que muitas vezes precisam da escola até por causa da merenda para a criança. Pararam, a CUT ateou fogo, manifestação democrática, né? Já que o amor venceu, vamos queimar o boneco do presidente do Banco Central no coração, na principal artéria da cidade de São Paulo. Esse pessoal dizendo assim, o Tarcísio vai ter que, o Tarcísio nos deve. Tem que aceitar. Tem que aceitar, né? O Tarcísio não deve nada, para começo de conversa. Ele é governador de São Paulo aí há 3 meses, menos de 3 meses. O que esse pessoal está fazendo é arruaça, é atrapalhar a vida do paulistano, de quem trabalha, de quem paga imposto. Muita gente não conseguiu chegar no seu trabalho hoje, aí o empregador fica nervoso, tem que negociar para não ser descontado o salário. Tem gente, e há relatos diversos, amigos nossos, funcionários que conhecemos, foram até a metade do caminho, tiveram que voltar para casa, porque deram de cara com esse pessoal aí impedindo eles de entrarem na estação do metrô. Eles trancaram as principais linhas aqui da cidade de São Paulo, linha que liga a Zona Leste à Zona Oeste, a linha da Avenida Paulista. Isso é coisa de arruaceiro, de baderneiro. Tem nada de direito do trabalhador. É só ver o vídeo. Olha a cara desses trabalhadores. O vídeo é autoexplicativo. Fazem tudo isso, né, em São Paulo, ameaçam o presidente do Banco Central, uma entidade, uma instituição independente, e o Supremo não considera ato antidemocrático. Não está preocupado com ninguém, não prendeu ninguém, é com o Tarcísio, né? O alvo é o Tarcísio, então vai tudo bem no país do Supremo. Ali está tudo bem, não está acontecendo nada em São Paulo. Ana, só nessa semana aqui na Avenida Paulista, 3 manifestações, 3 protestos aí, greve dos metroviários, do Sindicato dos Professores e também a CUT, reclamando, protestando contra a taxa de juros. Sem contar a pedalada pelada na semana passada, né? O presidente da CUT está Não, essa a gente esquece. Exatamente. O Augusto falou uma expressão que eu acho que é perfeita para isso, é uma greve política, né? Quando esse rapaz aí fala o Tarcísio tem que pagar o que nos deve, é inacreditável, né? Assim, a petulância dessa gente de parar toda uma vida cotidiana, né? A população aí de joelhos para um capricho, né? Tentando colocar aí o governo do estado de São Paulo como refém e catraca livre, é aquela história, não existe, né? Não existe almoço grátis. Lembra muito essa história, quem sabe, né? Alguém no Brasil, quem sabe o Tarcísio agora não vai dar uma de Ronald Reagan. Reagan tinha acabado de ser presidente dos Estados Unidos, estava menos de um ano no cargo, foi de 1981, talvez o Silvio e o Augusto vão se lembrar dessa história. E os controladores de voo entraram numa greve, pararam, né, o país, entraram numa greve demandando assim esse tipo de que o presidente tem que pagar o que nos deve, e o Reagan estava há menos de um ano ali na Casa Branca, pois o Reagan disse, olha, essa greve parou o país, essa greve é ilegal, eu não vou atender as demandas, vocês têm 48 horas para voltar aos postos de vocês, o país não pode ficar parado, senão eu vou simplesmente mandar todo mundo embora. E o sindicato dos controladores de voo, o sindicato pagou para ver e disse, não, nós vamos continuar a greve. Pois 4 dias depois, Reagan simplesmente desligou mais de 11 mil controladores de voo, trouxe uma base grande aí de controladores de voo do exército americano, e esses 11 mil e alguma coisa nunca mais voltaram. Então, quem sabe o Tarcísio agora, né? Quem sabe num futuro não muito
longínquo, ele não, agora assim como Reagan foi governador, né, do estado da Califórnia, o Tarcísio governador também do estado mais rico da nossa nação, São Paulo, não caminhe para uma seara presidencial como foi com o presidente Reagan, e está aí, né, deixando essa ideia aí, porque realmente colocar a população de joelhos, pedir catraca livre, como se ninguém fosse pagar essa catraca livre, e ainda demandar num tom petulante, o senhor tem que pagar o que nos deve, é inacreditável. Mas o Tarcísio, ele tem ali o pulso firme, a martelada dele é forte, e eu acho que ele não vai se ajoelhar para essa turma, não. E a Associação Mundial de Atletismo proibiu atletas transgênero de competir na categoria feminina em eventos internacionais. O presidente da organização, Sebastian Coe, disse que nenhuma atleta transgênero que passou pela puberdade masculina poderá disputar competições que valem para o ranking mundial feminino a partir de 31 de maio. Volto com a Ana, eu sei que esse é um assunto muito caro para você, já escreveu bastante a respeito, uma vitória, pelo menos para os atletas do atletismo, e a gente espera que isso sirva de exemplo para outras modalidades também, né, Ana? Perfeito, Paula, uma vitória para as mulheres e para o esporte feminino, né? As atrocidades que estão sendo cometidas em nome de uma falsa agenda de tolerância é inacreditável o que estão fazendo com as mulheres. Além de tirarem seus lugares, né, de competições femininas, medalhas, prêmios em dinheiro, estão colocando as mulheres numa espiral de silêncio, ninguém pode reclamar, senão lá vem as guilhotinas aí dos jacobinos virtuais, falando em transfobia, e, na verdade, o que está em jogo é o sagrado e precioso pilar biológico que comanda o esporte, né? Sebastian Coe, né, um ex-atleta olímpico, aí, medalhista olímpico, um homem teve o bom senso de defender as mulheres. Eu não vou nem dizer colocar o dedo nessa ferida, porque não tem ferida nenhuma. Mulheres são mulheres e homens são homens para o esporte. Como cada um quer viver sua vida particular, aqui a gente sempre disse, é problema de cada um. No entanto, essa foi uma decisão importantíssima de um conselho mundial muito grande, que é o de atletismo, e tomara que a decisão aí do presidente do Sebastian Coe, ex-atleta e que conhece muito bem a biologia humana, essa decisão de proteger o esporte feminino e as mulheres, tomara que inspire outras federações e no Brasil também. Ana, enquanto você comentava, a produção ia exibindo ali algumas imagens que falam por si, né? Impressionante. Tem uma da boxeadora, não sei se é MMA ou boxeadora, enfim, dando um soco em uma mulher ali, é chocante. Diga lá, Augusto. Enquanto a Ana apresenta essas informações, enquanto a gente vê essas imagens, uma colunista do consórcio de imprensa escreveu hoje ou ontem, uma coisa dessa, que ela vai voltar ao assunto, porque ela só queria apresentar o maior perigo, a maior ameaça que paira sobre as mulheres brasileiras. É a Michele Bolsonaro. Não me perguntem por quê, porque eu também não consegui entender. Diga lá, Silvio. Não, acho que o tema está esgotado, a Ana discorre com maestria, o Augusto trouxe um retrato da realidade do consórcio da imprensa, e acho que depois dessa decisão, o Sebastian Coe é ex-atleta, ele inclusive, né? Ele era corredor, foi treinado pelo pai, né? Britânico, tem uma história muito bacana. Eu acho que agora o Nicolas Ferreira já pode ser absolvido no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Boa observação, Silvio Navarro. E assim a gente termina aqui mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje temos vários anúncios aqui. Hoje, logo mais 8h30 da noite, tem Estúdio Oeste com Silvio Navarro, Augusto Nunes, Cristina Grêmio, Flávio Morgan e Fabi Barroso. Eu comentei no início do programa que nós iríamos divulgar alguns números aqui da Revista Oeste, porque hoje a Oeste faz 3 anos.
Então, hoje é dia de aniversário aqui na Revista Oeste, dia de Não aniversário. tem happy birthday. Pois é, a gente estava aqui, Ana, se a gente iria fazer o happy birthday ou não, estávamos discutindo aqui antes do programa, a gente deixa para amanhã, então, para divulgar alguns números espetaculares da Revista Oeste, merecido 3 anos, também 4 meses aqui do programa Oeste Sem Filtro, muito a ser celebrado, então a gente deixa para amanhã a divulgação dos números e começo me despedindo de Silvio Navarro, que já está aquecendo as turbinas para logo mais, 8h30 da noite, Estúdio Oeste. Estou, é isso aí, vou levar o Augusto Nunes. Estaremos juntos, hoje. Augusto, imperdível o programa de hoje, a partir das 8h30, além do nosso time, teremos a presença do Augusto Nunes, nós vamos contar justamente um pouco também da trajetória da Oeste, nesses 3 anos, em proa de subida, né, com crescimento, agora com ampla produção audiovisual, estamos aqui em vídeo. E aí, Paula, é um até já, não me despeço, quero só deixar um beijo para você e para a Ana e convidar justamente num dia como hoje, quem está nos assistindo e ainda não é assinante da Revista Oeste, a assinar. Tem um QR Code que sempre aparece aí no cantinho direito da sua tela e o celular, você aponta, é um passo a passo muito simples. Por que é importante a sua assinatura? Porque é ela que move o nosso jornalismo independente, assegura o jornalismo com liberdade, coisa rara hoje no Brasil. Então, para quem cansou do consórcio da imprensa, quem não se identifica com o tipo de notícias que lê no consórcio da imprensa, né, com o verniz editorial de militância e quer voltar à religião dos fatos, à independência, fica então o meu convite para você assinar a Revista Oeste. Amanhã, inclusive, tem edição nova. Se você fizer a assinatura hoje, amanhã já vai ter acesso a reportagens exclusivas e o melhor time de colunistas. Até já, pessoal. Até às 8h30. Fiquem por aí. É isso aí. Amanhã é a edição de número 157. A Ana Paula Henkel está desde o início aqui, né, Ana? Muito boa noite. Estou desde o início, olha, e estou escrevendo, amanhã o meu artigo será exatamente sobre isso, sobre mais um aniversário, né? Voltando lá num jantar em São Paulo com meus mestres Augusto Nunes e J.R. Guzzo, e quando eles me fizeram o convite, e o Guzzo disse assim para mim, olha, mas você pensa? Eu falei, eu não tenho que pensar não, Guzzo. Com vocês dois até o fim do mundo, assino embaixo e é uma honra fazer parte desse time, é uma honra fazer parte de um time que tem 2 nortes no jornalismo, não apenas como jornalistas, mas como figuras humanas, que é o Augusto e o Guzzo. Então é uma honra estar aqui com vocês. E só para dizer ao Augusto que hoje anotei mais uma expressão aqui no Augustês, tá? Napoleão de hospício, tá? Enchendo aqui o caderninho. Estarei na audiência com vocês daqui a pouco, do outro lado, assistindo. Um beijo, Paula, Silvio, mestre, e a todos vocês. Bom descanso e até amanhã. Augusto Nunes, muito boa noite. Faço minhas as palavras da Ana. Augusto Nunes, J.R. Guzzo, 2 pilares do jornalismo brasileiro que nos inspiram todos os dias. Para mim é uma honra, é uma satisfação poder estar ao seu lado aqui todos os dias, comandando esse programa. A honra é minha, Paula, estar ao lado de vocês. Você, nossa chefe, o meu querido amigo de tantos anos, meu irmão, Silvio Navarro, e a minha companheira indispensável, Ana, me lembro direitinho desse jantar, e nós é que ficamos muito orgulhosos aí pela aceitação do convite. Se vocês têm alguma dúvida ainda sobre a necessidade de ler as vantagens de assinar a Oeste, acompanhe a cobertura dessa história aí, sobre a qual nos debruçamos hoje, do atentado, né, evitado a tempo aí contra o promotor Gaquia, o senador Moro. Acompanhe a cobertura pelo site, pela revista Oeste e comparem com o que vai dizer o consórcio da imprensa. Boa noite a você que nos acompanhou até agora e até amanhã. Até daqui a pouco. Exatamente. 8h30 com Silvio Navarro. Estamos juntos há muitos anos. É isso aí. Logo mais, Estúdio Oeste, aqui, 8h30 da noite. Fique com a gente. Uma boa noite. Eu te espero aqui amanhã, a partir das 5h45 da tarde.